Povo de Deus, é com alegria que começamos o nosso primeiro episódio da Sabatina. Sabatina é uma palavra, obviamente, que pode soar um pouco, para alguns, algo semelhante, para outros um pouco mais estranho. Hoje, obviamente, como você já acompanhou no primeiro episódio, estamos conversando sobre a Escola Sabatina. Comigo, nessa jornada de aprendizado e de ensino, o pastor Natal Gardino. Bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui com você, com os nossos amigos. Estou empolgado com esse nosso segundo episódio e eu espero que possa revolucionar a Escola Sabatina em muitas igrejas, que os professores estejam ligadinhos aqui com a gente. Pastorzão, esse nome, ele é usado em diversos contextos. Por exemplo, na área da justiça, eles vão fazer uma sabatina com uma pessoa para saber se ele conhece tudo sobre o assunto, se ele pode chegar a um cargo de juiz. Para o contexto adventista, tem pelo menos dois significados. Qual seria, na sua opinião, assim, o mais importante para o ambiente da Escola Sabatina? O primeiro deles é o de descanso, né, relacionado ao sábado. Mas o segundo, para esse nosso momento, é o da gente trazer a lição à tona e se aprofundar nela, fazer aplicações para o dia a dia, fazer os que estão presentes na Escola Sabatina participarem também, não só ouvirem. Então essa é a ideia de sabatinar, de trazer o conteúdo e todo mundo participar. Logo, porque nós devemos considerar que você, que é professor da Escola Sabatina, precisa ter um pouco mais de profundidade no tema para você poder repassar não só a sua experiência da semana, mas poder literalmente ensinar as pessoas que têm ali. Porque nós sabemos que, infelizmente, nem todos que chegam no sábado pela manhã tiveram oportunidade, por qualquer que seja o motivo, de ter o conteúdo um pouco mais profundo em relação ao tema daquela semana. Quando eu venho de segunda geração de adventista, e uma vez um diretor de escola sabatina nos trouxe, quando ele fez aquela mesa bonita de frutas, na famosa classe de professores. Obviamente, isso deve lembrar desses tempos também. Eu, pelo menos, quando estava no distrito, eu trabalhei muito esse tema para que as pessoas pudessem voltar. Eu acredito que esse desafio pode ser um dos primeiros, para que você possa revitalizar no coração dos membros da tua igreja, você que é ancião, você que é diretor de escola sabatina, não só um time de confraternização, mas um ambiente de aprendizado. Acho que é interessante ali, quem sabe, talvez a cada 15 dias, ou uma vez no sábado, mas ter essa proximidade, porque não é só repassar conteúdo, né? É a questão que nós sempre falamos, que é a ideia do discipulado. É amizade, lado a lado. Conversa, contato. E eu trouxe essa ideia do professor anterior, lá da minha época, da minha igreja, quando jovem. Ele me trouxe 7 passos. Como melhor passar a lição da escola sabatina. E aí, pastorzão, eu queria saber se realmente esses passos ainda estão válidos. Será se a gente pode contribuir um pouco mais para aqueles que estão passando a lição da escola sabatina? Eu vou mencionar o primeiro e você faz um comentário e vê se faz sentido ou não. Ok. O meu professor, nos primeiros, dizia assim, você precisa estudar a lição da escola sabatina para fortalecer a sua identidade, tem que ser adventista, e ter profundidade na Bíblia. O que o senhor acha dessa ideia? Com certeza, totalmente válida ainda e sempre. A segunda é você, enquanto professor, olhar para a classe, sentir a classe ali, os membros. Algum talvez esteja um pouco mais cansado, está um pouco mais assim para baixo, outro está com um olharzinho um pouco mais assim, querendo mais. Então, por que não, antes de você entregar todo o tema, despertar a atenção dos ouvintes com alguma curiosidade que vai fazer sentido em relação ao tema. Uma isca, né? Para chamar a atenção. Válido. Totalmente muito bem, válido. Porque durante a semana, obviamente, acontece muitas coisas pelo mundo. Quem sabe um dos pontos, inclusive dos jornais ou algo do mundo, possa fazer um link com aquilo que a lição da escola sabatina vai trazer. Terceiro tópico é envolver as pessoas que estão na classe de escola sabatina com perguntas chaves. Porque às vezes, e aí se eu tenho um pouco mais de experiência, às vezes a pessoa está lá, faz aquela pergunta, fica solta, alguém pode responder, aí fica clamando por uma resposta. Às vezes é uma pergunta difícil, né? As pessoas pensam como é que responde isso. E essas perguntas-chave têm que ser planejadas antes, quando o professor está preparando a lição. Pensa antes numa pergunta boa para despertar a atenção, a discussão entre os membros, a boa discussão, não é? Princípio válido. Muito bem, são 7 tópicos, estou indo para o quarto. O quarto diz o seguinte: fazer aprofundamento
com menções de passagens bíblicas e livros específicos. O que eu sinto de vez em quando em algumas classes é que fica no achismo, né? Eu acho, eu penso, não, porque eu gosto, mas onde é que está o assim diz a Bíblia, assim Válido. diz alguém? A Bíblia tem que apoiar todo o estudo, tem que ser a base. E às vezes tem versículos importantes do tema da lição que não estão na lição, e a gente pode trazê-los para aprofundar, com certeza. Muito bem. Obviamente, você está assistindo agora ou ouvindo em alguma plataforma que estamos disponibilizando esse conteúdo para você, e tem algo que para mim é fenomenal. Quando a gente fala em dinâmica, parece que a pessoa tem que se levantar, parece que tem que ganhar um prêmio, parece que tem que fazer alguma coisa. Mas o senhor poderia nos dar, assim, pelo menos um exemplo de como trazer a aplicação para a vida daquela pessoa que está nos ouvindo, mas assim de uma forma dinâmica e que não seja muito repreensiva e que a pessoa não se espante muito a depender do tema. O professor erra quando ele faz uma pergunta que só tem uma resposta correta, porque às vezes a pessoa pode não saber, não é? Qual era o nome do primo do Barnabé? Mas quem vai saber, né? Não é todo mundo que sabe. Mas perguntas que todos podem participar, até quem não estudou. A pessoa lê a Bíblia, nós damos a referência, mostramos a situação e a gente fala assim, o que você faria se estivesse no lugar dele? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar na lição número 1, não é? Por que Paulo não quis aceitar o João Marcos de volta? Claro que a gente vai ter visto o versículo antes. Então, veja, mesmo quem não estudou a lição, ela vai poder dizer o porquê, são várias possibilidades, né? O que você faria? E a pessoa vai dizer. Então, é a ideia de trazer a pessoa de uma maneira que ela se envolva na lição. Muito bem. O sexto tópico, esse para mim é fenomenal. Porque, às vezes, a criança chora, o telefone de alguém toca, porque acontece. Você precisou ir no banheiro, sei lá, saiu. Mas que tal fechar a lição da Escola Sabatina dizendo assim, 3 tópicos que você não pode sair daqui sem saber. A sexta dica aqui é a famosa reativação da memória. É um fechamento com os 3 pontos principais. Colocar ali, você não pode sair daqui sem saber disso, sem entender isso aqui, sem aplicar isso aqui. Esse é um momento importante. O bom professor, né? faz isso. Por que nós estudamos isso? Por causa disso. Aí reforça o que estudou. E o 7º tópico, já aproveitando aqui a fala do pastor Natal, é essa ideia de relembrar o tema. Por quê? Porque às vezes é numa discussão, é num debate, você começou em um lado, no meio da lição, está terminando o horário e o cara está falando de outra coisa, porque ele esticou, contou uma história. Isso é um erro, hein? Então seria muito interessante você, professor, lembrar que o tema da lição é importante para aquela revisão. E aí você lembrar, olha, estamos aqui hoje porque a gente precisa aprender sobre. E é interessante você saber. E, inclusive, tem algo interessante na lição que ela sempre está, né? Que é o verso para memorizar. Que, infelizmente, antes se perdeu, era para memorizar, né? Se perdeu no tempo. A gente ganhava prêmios, né? Sim. Eu sou da época ainda que tinha aquele quadrinho de quem memorizou. Exatamente, o tempo do giz. Sábados. E botava lá. E alguns chamavam de competição, mas era uma forma das pessoas ali colocarem era um desafio, não é? Então, queria fechar esse nosso episódio aqui, dando dicas para você, revitalizando, quem sabe, despertando seu interesse em buscar outras, para te ajudar a também melhorar a forma de você passar a lição na Escola Sabatina, na sua igreja. 7 tópicos aí, pastorzão. Uma bênção. Nós esperamos que isso possa abençoar os professores. E a gente vai caminhando junto aqui, cada episódio. Vamos nos aprofundando na lição e pegando mais dicas também. Nos encontramos nos outros episódios e, obviamente, eu tenho certeza que você vai pegar esse link e compartilhar com outras pessoas que também precisam se desenvolver na arte de passar a lição da Escola Sabatina.